A tempestade lá fora não era apenas chuva, era uma parede sólida de água gelada que transformava a Avenida Paulista em um rio cinzento e impiedoso. Dentro do Palácio de Cristal, o restaurante mais exclusivo e pretensioso da cidade, o clima era quente, perfumado com trufas negras e vinhos que custavam mais do que um carro popular. Eu, Clara, equilibrava uma bandeja de prata com escargots, tentando ignorar a dor lancinante nos meus pés após 10 horas de turno duplo. Foi quando eu o vi. Através da enorme vitrine de vidro que separava o nosso mundo de luxo da realidade brutal da rua, um senhor idoso, vestindo um sobretudo que parecia ter visto dias melhores há 3 décadas, escorregou. Não foi um tropeço simples. Ele caiu com força, o rosto batendo na calçada suja, a bengala voando para a sarjeta. Os clientes nas mesas próximas à janela viram. Um casal brindando com champanhe apenas desviou o olhar, como se a miséria alheia fosse uma mancha na toalha de linho que alguém deveria limpar. O gerente Rogério, um homem cuja alma era tão apertada quanto seus ternos italianos, viu também. Ele franziu o nariz e murmurou para o segurança: "Tire aquele lixo da frente da minha vitrine, está estragando a vista do Dr. Sampaio." Aquilo foi o gatilho. Algo quebrou dentro de mim. Não foi o protocolo de serviço, foi o medo. Larguei a bandeja de prata na mesa de apoio com um estrondo que fez o salão silenciar. "Clara, o que você pensa que está fazendo?" Rogério sibilou, agarrando meu braço com suas unhas bem cuidadas, cravando na minha pele. "Se você sair por aquela porta para ajudar aquele vagabundo, não precisa voltar. Você me ouviu? Eu te destruo nesta cidade." Eu olhei para ele, depois para o velho tentando se levantar na enxurrada, tremendo de frio e dor. A escolha entre o meu salário e a minha humanidade durou 1 segundo. "Então me destrua, Rogério", respondi, soltando meu braço e correndo para a chuva, sem saber que aquele gesto impulsivo estava prestes a derrubar o império de arrogância daquele lugar. Para quem olhava de fora, minha decisão parecia suicida e financeiramente era. Eu não era uma heroína de novela. Eu era uma mulher real, com boletos reais e problemas sufocantes. O salário do Palácio de Cristal era a única coisa que mantinha o tratamento médico da minha mãe em dia e evitava que o banco tomasse nossa pequena casa na periferia. Perder aquele emprego não era apenas um inconveniente, era uma catástrofe. Eu sabia que Rogério cumpria suas ameaças. Ele tinha contatos, influência e um prazer sádico em colocar nomes em listas negras de contratação. Mas existem momentos na vida em que a conta bancária não pode falar mais alto que a consciência. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que a mão que estende ajuda nunca volta vazia, embora na prática a vida parecesse provar o contrário todos os dias. O que eu não sabia, enquanto a água gelada encharcava meu uniforme branco, era que a vida estava preparando uma exceção à regra, uma exceção brutal, rápida e chocante. Aquele senhor caído na sarjeta não era apenas um idoso desamparado. Ele era o ponto de virada, o dominó que derrubaria tudo. Essa história não é sobre caridade, é sobre justiça. É sobre como o universo, às vezes, usa disfarces improváveis para testar quem realmente somos. Antes de descobrirmos quem era aquele homem misterioso e como ele mudou meu destino, eu quero saber de você. De qual cidade você está assistindo a essa lição de vida? Comenta aqui embaixo. Quero ver até onde nossa história está chegando. A chuva era tão forte que parecia agulhas perfurando minha pele. Corri até o senhor, que estava tentando se apoiar nos cotovelos, a água barrenta escorrendo por seus cabelos brancos e ralos. "Calma, senhor. Não se mexa rápido. Pode ter quebrado algo", gritei para superar o barulho do trovão. Ajoelhei-me na poça, arruinando meu uniforme imaculado de garçonete, e coloquei meu braço sob os ombros dele. Ele era leve, frágil como um pássaro ferido. Seus olhos de um azul pálido e aquoso encontraram os meus. Havia dor ali, sim, mas também uma surpresa genuína. Você saiu do restaurante?"
Ele balbuciou, a voz rouca e trêmula. Você vai se molhar, menina? Esqueça a roupa, respondi, ajudando-o a se sentar no meio-fio, protegendo a cabeça dele com meu próprio corpo. O senhor está sangrando. Havia um corte feio na testa dele. Sem pensar duas vezes, tirei meu avental branco, bordado com o logo dourado do restaurante, e pressionei contra o ferimento. Vem, vamos entrar. O senhor precisa de um lugar seco e de um curativo. Tentei levantá-lo, mas ele resistiu, olhando com medo para a fachada iluminada do restaurante. Não, minha filha, aquele homem, o gerente, ele não gosta de gente como eu. Ele me enxotou mais cedo quando pedi um copo d'água. A raiva ferveu no meu peito, mais quente que qualquer sopa que já servi naquele lugar. Rogério tinha negado água a um idoso? Hoje é diferente. Hoje eu estou com o senhor. Vamos. Com muito esforço, consegui colocá-lo de pé. Ele se apoiou em mim, mancando. Caminhamos lentamente até a entrada de vidro. Quando empurrei a porta giratória, o contraste foi imediato. O som da chuva sumiu, substituído por jazz suave e conversas abafadas. Mas o silêncio que se seguiu à nossa entrada foi ensurdecedor. Imagine a cena. Uma garçonete encharcada, com lama até os joelhos, segurando um senhor que parecia um morador de rua, pingando água suja no tapete persa de 30 mil reais. Rogério surgiu das sombras como um demônio de terno. O rosto dele estava roxo de fúria. Ele não caminhou. Ele marchou até nós, estalando os dedos para os seguranças. O que é isto, Clara? O que você trouxe para dentro do meu estabelecimento? Isso aqui não é abrigo de indigentes. Olhe para o meu tapete. Olhe para os clientes. Ele apontou para a mesa 5, onde a esposa do prefeito cobria o nariz com um guardanapo de linho, fingindo nojo. Ele está ferido, Rogério. Eu retruquei, minha voz ecoando no salão. Ele caiu e cortou a cabeça. Eu só vou levá-lo até a copa, limpar o ferimento e chamar um táxi. É o mínimo que um ser humano faria. Humano? Rogério riu. Uma risada cruel que fez meu estômago revirar. Nós não somos uma ONG. Somos um restaurante 5 estrelas. A imagem é tudo. E você acabou de manchar a minha imagem com lama e fedor de rua. Ele se virou para o segurança, um brutamontes chamado Marcos, que pelo menos parecia hesitante. Marcos, jogue os dois para fora. Agora. Marcos olhou para mim, pedindo desculpas com os olhos, e deu um passo à frente. Não precisa me tocar, eu disse, levantando a mão. Eu saio, mas antes, peguei um pão do couvert de uma mesa vazia próxima e coloquei na mão do idoso, que tremia de frio e humilhação. Coma isso, senhor. Rogério avançou e deu um tapa na minha mão, fazendo o pão cair no chão. Isso é roubo. Você está roubando comida do restaurante para dar a esse verme. O som do tapa estalou. O idoso, que até então estava encolhido, ergueu-se. Foi uma mudança sutil, mas perceptível. A postura dele, antes curvada, endireitou-se minimamente. Ele olhou para o pão no chão, depois para Rogério. Verme, ele sussurrou. Você tem certeza de que quer usar essa palavra, meu jovem? Rogério gargalhou na cara dele. Tenho certeza de que quero que você suma. E você, Clara, está demitida por justa causa. Roubo, insubordinação e danos ao patrimônio. Saia daqui e não espere receber nenhum centavo pelos dias trabalhados. Vou garantir que nenhuma lanchonete de esquina te contrate nesta cidade. Eu senti as lágrimas quentes se misturarem com a água da chuva no meu rosto. A demissão eu esperava. O roubo do meu salário e a difamação eram golpes baixos que me destruiriam. Vamos, minha filha, disse o idoso, sua voz agora estranhamente firme. Não vale a pena gastar suas lágrimas aqui. Este lugar não merece sua luz. Ele segurou meu braço. Agora era ele quem me guiava. E saímos para a chuva novamente. Do lado de fora chamei um Uber com o último saldo do meu cartão de crédito. O motorista relutou, mas aceitou nos levar. Deixei o senhor em frente a um prédio antigo no centro, um lugar simples. Antes de sair do carro, ele segurou minha mão. Qual é o seu nome completo, menina? Clara Mendes, respondi limpando o rosto. Clara Mendes, ele repetiu, como se memorizasse.
Você perdeu tudo hoje por minha causa, mas lembre-se, a roda gira, e às vezes ela gira rápido. Amanhã de manhã, volte ao restaurante, exatamente às 9 horas. Eu não posso voltar, solucei. Ele vai chamar a polícia se me vir lá. O idoso sorriu, e naquele sorriso vi algo que não tinha visto antes. Não era o sorriso de um velho desamparado. Era o sorriso de alguém que sabia o final do filme. Volte, para devolver o uniforme. Apenas volte. Confie em mim. Ele fechou a porta e sumiu na portaria escura. Fui para casa devastada. Passei a noite em claro, fazendo contas, chorando abraçada à minha mãe, tentando inventar uma mentira para não preocupá-la. A manhã seguinte nasceu com um sol radiante, zombando da minha miséria. Às 8h30, vesti minhas roupas civis, coloquei o uniforme lavado e dobrado numa sacola e peguei o ônibus para a Avenida Paulista. Meu estômago era um nó de ansiedade. Eu só queria entregar o uniforme, pegar minha carteira de trabalho e sumir. Quando desci no ponto em frente ao Palácio de Cristal, parei. Havia uma movimentação estranha. A calçada, onde o idoso tinha caído, estava limpa, mas na frente da entrada principal, ocupando as vagas exclusivas, não estavam os carros dos fornecedores. Havia 3 limusines pretas e 2 carros de polícia. E no meio deles, um Rolls-Royce prateado antigo, impecável. Uma multidão de curiosos se formava. O que estava acontecendo? Será que Rogério tinha realmente chamado a polícia para me prender por causa daquele pão? Meu coração disparou. Pensei em fugir, mas lembrei da promessa do idoso. Volte às 9 horas. Eram 8h58. Respirei fundo, segurei a sacola com força e caminhei em direção ao meu destino, sem saber que estava prestes a entrar no olho de um furacão. Empurrei a porta de vidro com as mãos trêmulas, esperando ser arrastada para fora pelos seguranças a qualquer momento. O saguão do Palácio de Cristal estava irreconhecível. Não havia clientes. As mesas estavam vazias. Em vez disso, todos os funcionários, cozinheiros, garçons, faxineiros, estavam perfilados em linha reta no centro do salão, como soldados aguardando inspeção. Rogério andava de um lado para o outro, suando bicas, ajeitando nervosamente a gravata de seda. Havia 2 policiais civis conversando baixo perto do balcão do bar, e 3 homens de terno preto, com fisionomias sérias, revisando documentos em cima da mesa principal. Quando a porta se fechou atrás de mim, o som atraiu a atenção de Rogério. Seus olhos saltaram das órbitas. O medo que ele sentia daquela situação estranha se converteu instantaneamente em fúria direcionada a mim, o alvo mais fácil. Você, ele gritou, apontando o dedo indicador que tremia. Eu não disse para você sumir? Você tem a audácia de voltar aqui depois de roubar minha comida e agredir a imagem da empresa? Policial, policial, esta é a garota, a ladra que mencionei. Os policiais se viraram, mas não se moveram. Eles pareciam estar esperando ordens de outra pessoa. Rogério, desesperado para mostrar serviço aos homens de terno, que ele claramente assumia serem auditores ou novos investidores, avançou na minha direção. Me dê essa sacola. Deve ter mais coisas roubadas aí dentro. Marcos, tire ela daqui agora, antes que o Dr. Vitório chegue. Eu recuei, abraçando a sacola com meu uniforme sujo. Eu só vim devolver o uniforme, Rogério. Eu não roubei nada. E aquele senhor? Calhe a boca sobre aquele mendigo! Ele berrou, a veia do pescoço saltando. Eu não quero ouvir suas desculpas patéticas. Você é um câncer neste restaurante. Eu vou garantir que você saia daqui algemada por invasão de propriedade. Ele esticou a mão para agarrar meu braço, o mesmo braço que ele tinha machucado na noite anterior. Se você tocar nela novamente, Rogério, perderá a mão antes de perder o emprego. A voz veio da entrada. Não era um grito. Era um comando, calmo, profundo e carregado de uma autoridade que fez a temperatura da sala cair 10 graus. Todos se viraram. A porta giratória parou. Um homem entrou. Ele usava um terno de corte italiano impecável, sapatos que brilhavam como espelhos e apoiava-se em uma bengala de madeira de ébano com punho de prata.
Ele não parecia o homem sujo e encolhido da chuva. Ele parecia um rei. Mas havia um detalhe que quebrava a perfeição daquela imagem de poder. Um curativo branco, simples e limpo, no lado esquerdo da testa, exatamente onde o mendigo tinha batido a cabeça. Rogério, em sua cegueira de arrogância, não reconheceu o rosto, apenas o terno caro. Seu comportamento mudou da água para o vinho. Ele soltou meu braço, alisou o paletó e abriu um sorriso oleoso. Senhor, bem-vindo, deve ser o Dr. Vitório. Que honra! Ignorem essa garota, é apenas uma ex-funcionária problemática que estamos removendo. Por favor, sente-se, preparei a melhor mesa. O homem ignorou Rogério completamente. Ele caminhou, mancando levemente, a mesma manqueira da noite anterior, até mim. Os homens de terno preto se afastaram para abrir caminho, curvando a cabeça em respeito. O silêncio no salão era absoluto. Eu estava paralisada. Ele parou na minha frente e seus olhos azuis, agora límpidos e penetrantes, sorriram para mim. Bom dia, Clara Mendes, disse ele, estendendo a mão. Vejo que você cumpriu sua promessa e trouxe o uniforme. Eu apertei a mão dele, atordoada. Senhor, é você? Sou eu, ele confirmou. Lamento não ter me apresentado devidamente ontem. Eu estava um pouco indisposto. Meu nome é Antônio Vitório. Sou o proprietário da Vitório Holdings, a empresa que é dona deste prédio, desta marca e, infelizmente, a empresa que contratou este imbecil que está parado atrás de mim. O som que saiu da garganta de Rogério foi algo entre um engasgo e um gemido. Dono, Vitório Holdings, mas o senhor, ontem, a chuva... As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente lenta e preconceituosa do gerente. O rosto dele perdeu toda a cor. Ele olhou para o curativo na testa do bilionário, olhou para mim e percebeu o tamanho do abismo em que tinha acabado de se jogar. Senhor Vitório, Rogério gaguejou, as pernas tremendo. Eu não sabia. O senhor estava disfarçado? Era um teste? Eu posso explicar. Eu estava protegendo a imagem do restaurante. Essa garota, ela violou as normas de higiene trazendo o senhor para dentro. Antônio Vitório girou sobre os calcanhares, usando a bengala para enfatizar o movimento. A benevolência que ele mostrou a mim desapareceu. Ele olhou para Rogério com um desprezo frio. Proteger a imagem? Você deixou um ser humano de 80 anos sangrando na sarjeta porque ele estragava a vista. Você me negou um copo de água, Rogério. Água! E quando essa moça, que ganha em um mês o que você gasta em um jantar, mostrou a única gota de humanidade que existia neste lugar, você a puniu. Você a demitiu. Você a humilhou. Ele deu um passo à frente, fazendo Rogério recuar até bater as costas no balcão. Eu não estava disfarçado. Eu tive um pico de pressão. Fiquei tonto, me perdi e caí. Eu estava morrendo na sua calçada e você mandou me jogarem no lixo. Ele fez um sinal para um dos homens de terno que lhe entregou um tablet. Durante a noite, enquanto eu me recuperava, minha equipe de auditoria fez uma varredura nas câmeras de segurança e nas contas deste restaurante, Rogério. Eu queria ver se a sua crueldade era um evento isolado. Ele jogou o tablet na mesa. Não era. Assédio moral com garçons, desvio de verbas de fornecedores, gorjetas roubadas da equipe. Você não é apenas um homem cruel, Rogério. Você é um ladrão medíocre. Os policiais, que até então estavam quietos, deram um passo à frente, sacando as algemas. Rogério Santos, disse o policial, o senhor está preso por apropriação indébita, falsificação ideológica e omissão de socorro. Rogério começou a chorar. O homem que se achava um deus dentro daquele aquário de vidro desmoronou. Por favor, Dr. Vitório, eu tenho família, foi um erro. Clara, fala para ele, fala que eu sou um bom gerente. Ele olhou para mim implorando. Eu senti pena, mas não a pena que absolve. A pena que se sente de algo pequeno e patético. Você foi um gerente eficiente, Rogério. Eu disse, baixo. Mas você nunca foi bom.
Enquanto o levavam algemado para fora, passando pela fila de funcionários que ele aterrorizava, ninguém disse uma palavra. Ninguém o defendeu. O som das algemas clicando foi o único aplauso que ele recebeu. Quando a porta se fechou e a viatura partiu, o Sr. Vitório se virou para a equipe e depois para mim. Peço desculpas a todos pelo espetáculo, mas era necessário limpar a casa. Ele tocou meu ombro suavemente. Clara, você me salvou ontem, não só fisicamente. Você salvou minha fé de que ainda existem pessoas decentes operando meus negócios. Eu te disse que a roda gira, e ela girou. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. Eu não quero que você volte a ser garçonete aqui. Esse uniforme... Ele apontou para a sacola na minha mão. Você pode jogar no lixo. Eu tenho uma proposta diferente para você. Uma que vai exigir que você use roupas bem diferentes a partir de amanhã. Eu abri o envelope. O que estava escrito no papel me fez perder o chão novamente. Mas dessa vez não foi de medo. Minhas mãos tremiam tanto que o papel timbrado dançava diante dos meus olhos. Li o título do documento 3 vezes, achando que era uma alucinação causada pelo estresse e pela falta de sono. Contrato de trabalho, cargo, gerente geral de operações e hospitalidade, salário inicial. O valor impresso ali era 10 vezes o que eu ganhava servindo mesas. E abaixo, em negrito, bônus de assinatura, bolsa integral no curso de administração hoteleira e quitação de débitos familiares emergenciais. Levantei os olhos atordoada, encontrando o olhar sereno do Sr. Vitório. Gerente geral? Sussurrei, a voz falhando. Mas, Sr. Vitório, eu não tenho diploma. Eu não falo francês. Eu nem sei escolher os vinhos da adega. Eu sou apenas uma garçonete que serviu mesas a vida toda para pagar o aluguel. O medo de não ser suficiente, aquele velho fantasma que assombra quem cresceu na escassez, apertou minha garganta. Como posso substituir alguém como o Rogério? Ele era qualificado tecnicamente. O bilionário sorriu e apoiou as 2 mãos na bengala. Clara, a técnica se ensina, francês se aprende, vinhos se estudam, mas caráter, empatia, a coragem de enfrentar um chefe tirano para salvar um desconhecido na chuva, isso não se ensina em Harvard. Isso vem de berço, vem da alma. Ele caminhou lentamente até uma das mesas vazias e puxou uma cadeira para mim. Rogério tinha todos os diplomas, mas quase faliu a alma deste negócio. Um restaurante não serve apenas comida, serve acolhimento. Eu preciso de alguém que olhe para um cliente e veja uma pessoa, não uma carteira. Eu preciso de alguém que olhe para a equipe e veja parceiros, não escravos. Você fez isso ontem, quando ninguém estava olhando. É por isso que você é a única qualificada para o cargo. Ele apontou para a cláusula da dívida. E quanto à sua mãe, minha equipe levantou sua ficha. Sei que ela precisa de uma cirurgia. Considere isso um adiantamento. O hospital já foi contatado. Ela opera na semana que vem. As lágrimas vieram, mas dessa vez não eram de tristeza ou humilhação. Eram de um alívio tão profundo que parecia físico. O peso de anos, carregando o mundo nas costas, se dissolveu. Eu aceito, disse, com a voz embargada. Eu não vou decepcionar o senhor. Vitório assentiu. Eu sei que não. Agora levante-se, gerente Clara. Sua equipe está esperando suas ordens. Virei-me para os funcionários. Cozinheiros, faxineiros, garçons. Meus colegas de trincheira. Eles não me olhavam com inveja. Eles sorriam. Alguns choravam. Marcos, o segurança, fez um sinal de positivo. Pela primeira vez, o Palácio de Cristal não parecia uma prisão de luxo. Parecia um time. A primeira ordem, disse eu, sentindo uma força nova surgir, é abrir as cortinas. Deixem a luz entrar. E tragam café para todos. Café do bom. O mesmo que servimos aos clientes. A partir de hoje, ninguém aqui é invisível. 6 meses se passaram desde aquela manhã chuvosa. O restaurante mudou. O nome continuou o mesmo, mas a alma era outra. Sob minha gestão, implementamos uma política de desperdício zero.
Toda a comida excedente que antes Rogério mandava jogar no lixo com água sanitária para ninguém pegar, agora era preparada em marmitas gourmet e distribuída para um abrigo de idosos. O mesmo tipo de gente que ele desprezava. As vendas, ironicamente, explodiram. A história da garçonete que virou gerente se espalhou. E as pessoas vinham não só pela comida, mas pela energia do lugar. Eu estudava à noite, trabalhava de dia e cuidava da minha mãe, que agora estava recuperada e saudável, vivendo sem dor. Numa tarde de terça-feira, chuvosa como aquela que mudou minha vida, eu estava no escritório revisando as escalas, quando Marcos me chamou pelo rádio. Dona Clara, tem um candidato a uma vaga de lavador de pratos na entrada de serviço. Ele insiste em falar com a gerência. Eu desci. Na porta dos fundos, encolhido sob a marquise, estava um homem magro, com a barba por fazer e um terno barato e desgastado. Levei alguns segundos para reconhecer os olhos, porque o brilho arrogante tinha sumido, restando apenas o fosco da derrota. Era Rogério. Ele tinha sido solto aguardando julgamento, mas sua reputação estava destruída. Ninguém na cidade o contratava. Ele me viu e baixou a cabeça. Clara, ele murmurou, a voz quebrada. Eu soube que estavam contratando para a pia. Eu preciso comer. Tenho filhos. A ironia do destino era brutal. O homem que me demitiu por dar um pão a um idoso agora pedia as sobras de um emprego. Eu poderia tê-lo humilhado, poderia ter chamado os seguranças, como ele fez tantas vezes. O gosto da vingança estava ali, disponível, mas eu olhei para a chuva caindo atrás dele. Lembrei do Sr. Vitório, lembrei da minha mãe e lembrei de quem eu era. Nós não temos vaga para lavador de pratos, Rogério, eu disse. Ele encolheu os ombros, virando-se para ir embora, derrotado. Mas, continuei, o abrigo para o qual doamos comida precisa de voluntários na cozinha. O trabalho é pesado, não paga nada no início, mas garante um prato de comida quente e, quem sabe, uma carta de recomendação minha no futuro, se você provar que mudou. Ele parou, virou-se lentamente, lágrimas misturando-se com a chuva em seu rosto. Pela primeira vez, vi gratidão genuína nele. Obrigado, Dona Clara. Obrigado. Ele saiu em direção ao abrigo. Eu voltei para o salão iluminado. O Sr. Vitório estava em sua mesa habitual, tomando chá. Ele viu a cena pela câmera de segurança. Quando me aproximei, ele apenas piscou e sorriu. Não precisávamos dizer nada. A roda tinha girado e continuaria girando, movida não pela força do dinheiro, mas pela gravidade inegável da bondade. Eu ajeitei meu blazer de gerente, olhei para a vitrine onde tudo começou e, finalmente, sorri para a chuva. Ela não era mais minha inimiga, tinha sido minha mensageira.